Fala galera, beleza? Eu sou o Putz, ainda um pouquinho resfriado, e hoje eu vou falar um pouco sobre os itens de batalha do Pokémon Unite. Eles são um pouquinho diferentes dos itens de segurar, porque você só é permitido ter um por vez equipado, e eles não têm nenhum efeito passivo, ou seja, eles só vão gerar o efeito deles quando você ativar durante a partida. Até por isso eu achei interessante colocar aqui o tempo de recarga que esses itens têm depois que eles são usados, né? E também coloquei o tempo de duração do efeito deles para vocês conseguirem comparar. Esse vídeo não é no formato de tier list, eu não vou fazer um rank dos itens melhor pro pior, porque atualmente eles são poucos e existe um certo equilíbrio entre eles. Então o que eu vou fazer é explicar eles e vocês escolhem o melhor uso para eles. A ordem que eu vou colocar aqui é a minha ordem pessoal de preferência mesmo. O primeiro deles é o botão de fuga, que é o que eu mais gosto de usar. Ele é o famoso Flash do League of Legends, né? Ele teleporta o Pokémon para frente a uma certa distância. Ele é o item majoritariamente usado para fugas, inclusive você consegue se teleportar através de obstáculos com ele. E, na minha opinião, ele é um item que vai bem com praticamente qualquer Pokémon do jogo, mas por ele ter essa característica de ser um item de fuga, ele acaba funcionando especialmente bem em Pokémon que tem a defesa baixa ou pouca mobilidade. E nisso se encaixam os atacantes, né? O Cinderace, o Greninja, eles têm pouca defesa, e Duraludon, o Decidueye tem pouca mobilidade. O tempo de recarga dele é alto, 70 segundos. O meu segundo item favorito é a Fumaça de Lentidão. Ele cria uma nuvem, ele solta um punzinho, e dentro dessa nuvem a velocidade de movimento dos oponentes é diminuída em 80%, e eles também têm a velocidade do ataque básico reduzida em 30%. O tempo de duração da nuvem é de 2 segundos. Quando o jogo saiu, esse item tinha um efeito bem fraco, não era 80%, então ninguém usava. Daí depois de um tempo eles buffaram e ficou muito estúpido, ele tinha um tempo de duração bem alto. E mais ou menos na época que o Hoopa saiu, eles deram uma regulada nele, e hoje em dia ele tá bem ok, assim, ele tá usável. Ele funciona bem para atacante corpo a corpo, porque você usa esse item e evita o oponente de fugir. Mas você também pode usar ele para fugir você mesmo, com a vantagem em relação ao botão de fuga, que ele tem a recarga de 45 segundos e não 70. O uso interessante desse item, que eu gosto, é durante a ult, para facilitar atingir mais oponentes ao mesmo tempo, com alguns Pokémon como o Mamoswine, Garchomp e o Charizard. Vira e mexe eu alterno entre ele e o botão de fuga nas minhas builds. O meu terceiro item favorito é o Ataque X. Ele aumenta o ataque e o ataque especial do Pokémon em 20% e a velocidade do ataque básico em 25%, durante 7 segundos. Ele é bom pra segurar alguns KOs que você normalmente não conseguiria. Sua ult, assim, se você quiser causar mais dano, dá pra usar ele também. Eu gosto de usar esse item, principalmente pra pegar mais rápido o Corphish ou o Audino do começo do jogo, aqueles que você disputa com o time oponente, né? Os Pokémon que fazem melhor uso desse item são os que são mais fracos no early game, como Charmander, Haltz, Gible. A recarga dele é só 40 segundos. O próximo item da minha lista é Velocidade X. Velocidade X aumenta a velocidade de movimento do seu Pokémon em 30% e evita que a velocidade de movimento seja reduzida pela duração de 6 segundos. Ele também é uma opção botão de fuga para fugir, só que ao invés de teleportar você vai só se mover mais rápido, né? E tem 20 segundos de recarga a menos que o botão de fuga. Dá para usar ele ofensivamente, né, para alcançar algum oponente que está longe de você. Mas o mais interessante desse item é que ele te protege de ter sua velocidade reduzida. Ele é uma boa solução contra a fumaça de lentidão. O tempo de recarga dele é de 50 segundos. O próximo item é um item interessante, que é a cura total. Ele remove todas as condições de status e torna o usuário imune por 2,5 segundos. O cura total é um item meio subestimado, assim. Eu não vejo muita gente usando ele fora do rank mestre. Mas ele tem várias utilidades. A primeira delas, ele te protege de CC, que é o Crowd Control, que são os golpes que te tiram do lugar, mexendo, te empurrando, que são golpes que todos os defensores têm. Então ele é útil em Pokémon que depende de acertar ou dar KO em sequência para poder dar reset da recarga dos golpes. Por exemplo, o Lucario com a velocidade extrema e o Greninja com o Surfar. Além disso, ele te ajuda contra Pokémon que causa efeito de status. Por exemplo, o Gengar, que tem o Veneno e o Sono, que quando te acertam fazem ele causar dano dobrado com as skills dele. E o Wigglytuff também tem um Sono, é uma ferramenta bem chata de suporte.
Uma última função desse item, que muita gente não sabe, é que ele limpa os marcadores de você, os stacks. O que são esses marcadores? São os causados pelos ataques básicos do Cinderace e da Ninetales, fica um símbolozinho de fogo ou de gelo em você. Ou os do Duraludon, com a build de Dragon Pulse, fica aqueles pontinhos em volta de você. Quando você usa a cura total, ele limpa eles. O recarregamento dele é um tempo bem ok, 40 segundos. Próximo item é a poção, que restaura em cerca de 20% os pontos de saúde do seu Pokémon. Poção é o famigerado item que é a marca registrada dos jogadores iniciantes, porque é o primeiro item que você ganha no jogo. Tem muito meme sobre isso. O efeito dele é recuperar uma parte relativamente pequena dos seus pontos de saúde, né, da sua vida. E sobre a recuperação de pontos de saúde, eu já tinha falado no vídeo sobre os itens de segurar que as sobras não eram um item muito bom. Por quê? Já tem muitas formas diferentes de você recuperar sua vida durante a partida. Pegando frutas citrus, marcando gol, voltando para a base. Então, aqui a lógica é a mesma. Normalmente, outros itens tendem a ser mais úteis do que a Potion. Como a recuperação de vida da poção é baseada no percentual dos seus pontos de saúde, 20%, ele vai melhor em Pokémon que já naturalmente tem mais ponto de saúde e durabilidade de forma geral, como o Trevenant ou a Blissey. Isso quer dizer que nenhum atacante faz um uso realmente exemplar desse item. Vale mais a pena você usar o botão de fuga ou o ataque X no seu Cinderace. O tempo de recarga é curto, 30 segundos. O próximo item é a Cauda Macia. Ela incapacita o Pokémon alvo por 3 segundos e aumenta o dano causado a ele. É um outro item que lembra o item do LoL, que é o Smite, só que nesse caso ele é um pouquinho piorado. Por quê? A Cauda Macia ele é um item feito para os junglers, ou seja, ele te ajuda a eliminar Pokémon selvagem mais rápido. Incapacita eles e aumenta o dano que você causa, né? Isso inclui os objetivos, o Rotom, o Dreadnought e os Zapdos. Porém, ele só funciona com Pokémon selvagem, não adianta você tentar usar contra Pokémon do time oponente. Além disso, o aumento do dano causado no Pokémon afetado só funciona para os golpes dados pelo Pokémon que ativou a Cauda Macia. Então, por exemplo, não adianta você equipar ele no suporte, chegar junto com o resto do seu time no objetivo, usar a Cauda Macia e achar que todo mundo vai causar mais dano nele, porque não é assim que vai funcionar. Só o Pokémon que usou a Cauda Macia vai causar mais dano no objetivo. Enfim, é um item útil para quem quer ajudar a pegar o objetivo ou farmar bastante. O melhor ponto dele é que ele tem o tempo de recarga mais rápido do jogo, que é 25 segundos. E por último, o Acelerador de Gol. O Acelerador de Gol duplica a velocidade de marcação de gol por 10 segundos. Esse item ele tomou um belo nerf no último patch, que aumentou o tempo de recarga dele pra caramba. Ele é um item que é bom para quem usa Pokémon que carrega item de acúmulo, como o Talonflame e o Lucario, com o peso ofensivo. Ou Pokémon que abusa de escudo de ult e de escudo gol para marcar um monte de ponto de uma vez, como Crustle ou Wigglytuff. Infelizmente, o aumento do tempo da recarga do último nerf prejudicou bastante ele. Dá pra usar no máximo 5 vezes durante uma partida. Então, se você realmente quer usar esse item, dê preferência para fazer isso ou bem no começo ou mais pro final das partidas. Ele tem uma recarga de 90 segundos. E é isso, esses são os meus comentários sobre os itens de batalha, diz aí o que você achou, me conta sobre as suas builds e vejo vocês no próximo vídeo.